Mas se for para ajudar os irmãos na hora difícil, eu topo ficar por aqui. É uma geração que precisa receber com claridade as coisas do Senhor. Precisa receber com claridade. Daqui a pouco a veiarada está começando a ir embora. Bom, pessoal lá de Salvador, que já me viu aqui, retiro ali, vai ver que tem algumas coisas, vão ouvir aqui, coisas que eu estou repetindo em tudo que é lugar. Me convidaram no ano passado para um retiro de carnaval. O nome do retiro de carnaval: Como servir a nossa geração. Aí eu chego lá no retiro, tá toda uma gurizada assim, dos 15 aos 25 anos, 28. Eu digo, você quer saber como servir essa geração? E chama um velho de 70 anos aqui. Eu sei, inclusive, que passa isso na mente de alguns jovens. A gente ouve cada coisa. Algumas coisas nos assustam, coisas que a gente sabe, porque vocês vivem uma realidade de ser bombardeados que a nossa geração não viveu. Essa é a geração mais bombardeada da história. Então, assim, eu tenho alegria de estar aqui, alegria mesmo de estar aqui com vocês. Eu não vou falar, eu agora estou com 71, alguns jovens nos ouvem falando e pensam que nós estamos falando de 30, 40, 45 anos atrás, quando o Senhor me mandou sair lá do sul e vir morar em Salvador, vai fazer 46 anos, fez 45 esse ano. E alguns para pensar, os velhos querem trazer as coisas ali da década de 80, da década de 90. E é necessário de saída esclarecer algo. Nós queremos trazer, sim, do passado, mas não é da década de 80 nem de 90. Nós precisamos, com urgência, esse é o nosso esforço de vida, voltar 2000 anos atrás. 2000 anos, não são 40 anos. Então eu não estou aqui falando para uma juventude, querendo convencer essa juventude, embora às vezes eu vou fazer comparações, pode ser que eu faça comparações em termos de geração. Existe uma diferença que às vezes nos assusta entre a nossa geração quando nós éramos jovens e a geração de vocês. Mas desde o princípio, a nossa fé e nossa pregação e nossa busca de vivência é aquilo que está há 2000 anos atrás. Tive num retiro de jovens recente, eram jovenzinhos de 13 anos a 17. E estamos falando algo que eu não vou, assim, só vou citar aqui, mas é importante para essa geração mais nova. Vocês aqui não são tão novinhos como essa turma lá do retiro, mas é importante para a geração de vocês também ter firmeza numa coisa: nós não temos fé na fé. Às vezes eu vejo, principalmente entre os jovens, tio, eu não consigo ter fé, eu vejo o outro chorando, eu não sinto nada. E a fé é algo muito mais simples. A nossa fé é em fatos históricos. Toda aquela igreja no início que nós vemos na Bíblia
ela surgiu porque os irmãos que presenciaram a ressurreição de Jesus saíram pelo mundo afora contando um fato histórico, incrível, irrefutável. Alguns dizem, não, mas isso aí foi inventado ali no século II, foi inventado pela Igreja de Roma, não tinha nada. Se foi inventado no século II, III ou IV, como alguns militantes do ateísmo dizem, por que escritores não cristãos, no primeiro século, falaram quem eram os cristãos e o que eles acreditavam? Joséfo, maior historiador hebreu, se tornou o historiador oficial do imperador Diocleciano. E ele dizia, em Jerusalém surgiu uma seita, é assim, assim, eles creem num homem chamado Jesus, que eles dizem que ressuscitou. Aí vem um bobo, ouve esse argumento e diz, não, mas eles que inventaram essa história. Gente muito inteligente, eles inventaram a história e depois saíram tomando chicotada e morrendo, sendo crucificados por causa de uma história que eles inventaram. Então, irmãos, não existe história na raça humana mais confirmada que a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Os arqueólogos têm ciência para reconhecer ou não reconhecer um documento encontrado. Platão, não sei se alguém aqui inventou de fazer filosofia, o cara vai para uma faculdade de filosofia e fica ouvindo de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, e ninguém põe em dúvida. Ninguém põe em dúvida. Sabe quantos documentos já foram encontrados na arqueologia sobre Platão? 7. Novo Testamento? 35.000. Que surra, hein? Os arqueólogos todos dizem, não tem como, esses documentos são verídicos. Bom, eu estou me desviando do assunto aqui, não sei porquê, talvez algum de vocês esteja precisando. Mas assim, a história de Israel e da igreja, nós estamos falando de voltar a 2000 anos. É importante a gente entender que nós pertencemos a uma raça muito, mas muito ruim. Muito. E Deus vem e faz coisa, e atua, e renova seu povo, e traz uma fé nova. Passam-se 20, 30, 40 anos e tudo muda. Essa é a história de Israel e a história da igreja também. Alguns de vocês talvez conhecem aquela frase muito famosa dos que se chamam de a reforma, que é a frase, acho que é em latim, né? Sola Escritura. Por que eles falavam em sola Escritura, sola Escritura? Porque na igreja, quando surgiu a reforma, a fé era nas Escrituras e na tradição da igreja. Então os reformadores tiveram que dizer assim, tradição, essa aí não vale nada, porque essa tradição se afastou do que era no princípio. Então o que os reformadores tentaram foi voltar 1500 anos na história. O chato é que depois os filhos, netos deles também perseguiram quem estava querendo ser radical. Quem estava querendo voltar na história, né? Aí são movimentos que surgiram na Europa, os anabatistas, os próprios reformadores perseguiram os que vieram depois, que queriam voltar mesmo para o início. E assim é a história da igreja. E Deus levanta alguém e acontece algo, segunda, terceira, quarta geração já está tudo diferente. E se perde aquilo que foi plantado. Então, a história da igreja é assim. Tá?
De todos esses famosos da história, o que eu mais admiro se chama John Wesley. John Wesley. Mas de John Wesley saiu uma denominação que é uma das piores do mundo hoje. Meu pai foi pastor metodista, eu sei o que é o metodismo hoje. E não tem nada a ver com o que John Wesley pregava, nada a ver. Então, o que nós temos que fazer? Voltar ao nosso início. Eu me lembro desse magrelo aqui, ó, chegando lá na casa do casarão que nós tínhamos, primeira vez que eu vi você. Que ano foi aquilo, Diniz? 82. Olha só. Bem-vindo ao clube dos velhos. E já no fim do primeiro século, nós encontramos Jesus, já nas cartas que estão escritas lá, que ele ditou para João, que estão no Apocalipse, já estava Jesus dizendo: voltem à prática das primeiras obras. E vou te dizer, os elogios que Jesus tinha feito para a igreja em Éfeso era fantástico, era para você dizer: uau, nós estamos muito bem. E essa de nós estamos bem é um dos maiores problemas que tem na história da igreja. Porque Jesus elogiou a eles, falou que eles tinham 1, 2, 3, 4, 5. Mas antes de terminar diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E alguns pensam que tem a ver com quando a gente se converte. Quando eu me converti foi aquele amor que tem nada a ver com isso. Porque na Bíblia nós aprendemos que quando a gente se converte, a gente está começando. E nossa história com Jesus é de amá-lo cada vez mais. Então, não é o primeiro amor aquela paixão do novo convertido. O primeiro amor significa que Cristo é o nosso primeiro amor. Ele está em primeiro. E isso é o que se perde em processos muitas vezes longos. Senhor, graças por essas vidas aqui, Senhor. Fala conosco. Eu estou precisando te ouvir hoje aqui também, Senhor. Toma esse microfone em tuas mãos, nós te pedimos. Uma das coisas que me assusta é esse trem aqui, ó. Tem anos que eu ouço de jovens: tio, lá no teu canal só tem a veiarada. Você quer achar o pessoal mais novo, você tem que fazer vídeos de 5 minutos. E eu estou querendo fazer isso, eu estou pensando, tá bom, eu vou começar a fazer vídeo de 5, 8 minutos para dizer que 5 minutos não dá para nada. Não existe vida com Deus sem meditação, reflexão, contemplação. E vocês vivem numa geração que é tipo assim, ó. E os próprios neurologistas já estão há mais de 10 anos dizendo que o cérebro humano está mudando por causa da internet, principalmente as redes sociais. Tem áreas do cérebro que não estão desenvolvendo as sinapses que precisariam e outras áreas que estão super evoluídas. Eu acho que a área mais evoluída é a que controla o dedo, esse aqui que faz... Se tem uma coisa que esse cérebro faz é mexer com esse dedo. Só que eu sou canhoto, né? Vocês é o dedo direito. Vamos começar, queridos, aqui
Vocês já viram, né? Eu recém acabei a introdução, já estou uns 15 minutos falando aqui. Vamos começar fazendo uma leitura bíblica. Eu te falei que eu ia te mandar a leitura para ser lida hoje de manhã, acabei me esquecendo de te mandar. Nós vamos falar aqui um tempo que eu vou pedir para vocês bastante atenção, porque vocês vão ser tentados a ficar se perguntando assim, ué, que tem a ver tudo isso com o tema do retiro? Me disseram que o retiro aqui é prontidão para o Senhor. Eis-me aqui. Mas nós vamos, antes de entrar bem no eis-me aqui, eu tive assim, acho que foi direção do Senhor, para a gente revisar um outro assunto aqui, que tem muito a ver com o eis-me aqui, mas talvez vocês ainda não tenham clareza. Os que já tiverem clareza sobre isso, amém. Eu vou pedir que vocês abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos colocar nossa atenção em uns 3 textos que nos dão, assim, uma clareza sobre aquilo que está lá pela frente, que é a volta do Senhor. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo soube que os tessalonicenses estavam um pouco confusos, porque Jesus parecia que estava demorando para voltar, e alguns tinham morrido, e eles pensavam que esses que tinham morrido iam ficar fora do reino quando Jesus voltasse. Então Paulo escreveu isso aqui para eles. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha essa expressão, eles não têm esperança. Nós temos. A fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. E o menos falado de todos é a esperança. Todo mundo fala sobre fé e amor. Sobre esperança a gente não aborda muito. Parece que é complicado. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, pensa numa bagunça, gente, olha só. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Rapaz, não tem estádio de futebol que possa fazer a vibração que vai ter aqui. O Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Eu considero que esse tema aqui, uma das coisas mais difíceis é falar para a gente mais nova. Porque o pessoal mais novo está muito querendo saber o que vai acontecer no futuro aqui. Se preparando, e se vai casar ou se não vai casar, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, se vai ter um emprego bom. Mas o Senhor está nos convidando. Não fique olhando para seu futuro aqui. Não é nada. Seu futuro aqui não é nada. Nós não podemos, irmãos, imaginar o que vai ser. Paulo conta que andou por lá. E ele disse que só o que ele ouviu, ele não podia dizer, que era ilícito dizer o que ele ouviu quando ele esteve lá em cima. Ele fala isso na carta aos Coríntios. Nós vivemos dessa esperança. Nos últimos 5 anos, eu perdi 3 pessoas muito queridas. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Em 3 anos. Mas eu não estou entristecido. Porque Paulo disse, não vos entristeçais. Não fique triste com esse negócio. Eles todos partiram no Senhor. E eu vou revê-los. Mas não é a primeira coisa que eu quero fazer quando eu chegar lá. Não é ver eles, não. Minha vida toda está em função de uma coisa. Um sorrisozinho de meu Jesus, para mim é a eternidade toda. Se ele disser, Marcão, você foi fiel. Vamos para outro texto semelhante a esse, já na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui no capítulo 1. Os irmãos em Tessalônica estavam sofrendo muito aqui. E Paulo vai dar um consolo para eles, e o consolo que Paulo traz a eles tem a mesma tônica da primeira carta. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu queria avisar para vocês uma tribulação que está aí na beirinha, e vai ser uma das maiores lá no fim. Porque nós vamos ter que nos posicionar como igreja em relação ao antissemitismo. Nós vamos ter que nos posicionar. E esse vai ser, eu estou convicto, um dos maiores motivos da perseguição. Porque Israel está sendo posto para ser odiado pelo mundo. Fecha parênteses. Nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus,
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora vamos focar aqui no versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, não é apenas que nós vamos encontrar Jesus. Aqui está falando que o mundo inteiro vai admirar Jesus por causa da igreja. Os em casa vão arregalar os olhos assim. Os poderosos vão fazer. Era esse povinho aí que ficava em reuniãozinha cantando com a mão levantada? E olha só. Estaremos nós transformados para termos o corpo da sua glória. Ele vai ser admirado. Todas as mentiras contra ele vão ser derrubadas. Não é só que nós vamos encontrá-lo. O mundo inteiro vai parar de mentir a respeito dele. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Olha que coisa fantástica. Bom, deixa eu segurar, senão eu me entusiasmo, sai por aí e não volto para o nosso tema. Vamos... Queria fazer uma pergunta para você. Vocês não vão responder em voz alta. Eu vou perguntar para você, agora antes da próxima leitura, nós vamos para outra passagem das Escrituras agora, mas eu vou perguntar para você, o que é que você faria? O que você mudaria? Se você fosse informado, entrasse 500 anjos na sua casa e informasse vocês que Jesus vai voltar daqui a 3 semanas. Escreva aí para você. Você vai responder para você. Escreva. O que eu faria se soubesse que Jesus vai voltar em 3 anos? Responda. Em 3 semanas. Eu falei o quê? 3 anos? Não, 3 anos. E a gente ia ter jeito de deixar para mudar nos últimos 3 semanas. O que você faria? Você mudaria muita coisa na tua vida? O que você faria? Escreve aí para você mesmo. Não vou pedir para você ler. Isso vai ficar entre você e Deus. O que você está botando aí por escrito agora. Tá bom? Vou dar meio minutinho para os que estão pensando ainda.
Amém? Vamos adiante? Vamos abrir em Mateus. Capítulo 24. Nós vamos começar aqui lendo apenas o versículo 3, que é uma introdução do que vem depois, tá? Nós vamos ler o versículo 3, Mateus 24, 3. Diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eu creio que todos vocês sabem que quase todo o restante, praticamente, do capítulo é Jesus respondendo essa pergunta. Jesus fala de muitos sinais, fala de sinais progressivos, fala de alguns sinais que não são progressivos, que são marcantes. Nós não vamos estudar isso. Nós vamos direto para o finzinho aqui, com aquilo que Jesus ensinou, muito antes de Paulo ensinar o que nós lemos nas cartas de Paulo. Vamos ler o versículo 29. Vamos colocar nossos olhos no futuro. Quem olha para Jesus não olha somente o passado, nem passado e presente. Olhar para Jesus é olhar para o passado, presente e futuro. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, nós já vimos essa coisa da tribulação ali em 2 Tessalonicenses, né? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá aonde? No céu. Eu custei para entender isso, viu, gente? Parece sempre que quando Jesus voltar, ele vai voltar para a terra. Ele não diz isso aqui. Ele vai descer para a terra, mas primeiro ele vai aparecer no céu. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Imagine, gente, o mundo inteiro em escuridão. Quando você pega Mateus 24 e vai fazer um paralelo com Apocalipse 6, você vê que Jesus está falando aqui de coisas que Apocalipse 6 estão muito mais detalhadas. Então, aqui, quando aparecem esses cataclismas aqui, que nós lemos no versículo 29, Apocalipse 6 fala de um terremoto mundial, onde ilhas vão desaparecer. Imagine qual é o sistema elétrico de que país vai ficar em pé com um terremoto da dimensão que está em Apocalipse capítulo 6, no sexto selo. Leia lá o sexto selo. Vai ser escuridão total. O sol já escureceu, a lua escureceu e a terra escureceu. E todo mundo assim, escuridão total. De repente, aparece no céu o sinal. Vou dar só um sinalzinho aqui. A terra inteira vê Jesus brilhando lá em cima.
Não é por menos que Paulo recebeu a explicação, ó, vai ter uma palavra de ordem, vai ter um arcanjo que vai dar uns berros lá e depois vai ter trombeta. Você nem imagina o que vai acontecer. E você? Nessa hora. Você nessa hora. Vamos ver se você se encaixa no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, os anjos vêm nos buscar. Bora, 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 vem com a gente. Cada anjão. A gente nunca prega sobre os anjos, né? Um assunto que está na Bíblia para cima e para baixo, a gente nunca prega, mas é fantástico. E os anjos são, assim, inteligência, capacidade, são muito maiores que o ser humano. Eles são tão maiores que alguns deles se rebelaram quando souberam que essa raça de barro ia ser mais importante que eles no final. Alguns ficaram bravos, não gostaram. Aí levantou um cara lá e fez um motim. Você vai estar incluído aqui? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Marcos, quando é que você vai falar do eis-me aqui? Vamos começar? Vamos ver quanto é que a gente pode andar hoje e amanhã a gente completa. Ocorre, irmãos, que o Senhor se esforça, através do seu Filho, através dos apóstolos, para comunicar para nós a glória que nos espera. Ele conhece nossas fraquezas e Ele sabe que precisamos esperança. O escritor de Hebreus disse que a esperança, lembra, esperança é sobre o futuro. E o escritor de Hebreus disse que a esperança é a âncora da alma. Que eu me lembro de todos que eu ouvi que se afastaram do Senhor, que se afastou do Senhor, é como um navio que perdeu a âncora. A tempestade levou embora. Mas na verdade, eles não tinham âncora. Ponha essa âncora na sua vida. A esperança. É uma âncora que te segura no Senhor. E a esperança tem a ver com as promessas futuras. Eu me agarro nesse negócio praticamente todos os dias. E epa, bora lá. Quando começou a pandemia, todo mundo orando, desesperado, né? Vai, quem que vai, não vai? Eu disse, ó, Senhor, é o seguinte, eu não sabia nem como orar. Aí, um dia lá eu orei e acabou. Eu digo, ó, Senhor, é o seguinte, eu vou fazer que nem Paulo, tá? O que eu quero mesmo é estar contigo. É infinitamente melhor. Paulo disse que é isso, eu acredito, e é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Mas se tu quiser que eu fique aqui sofrendo com esse povo para servir minha família, servir a igreja, amém. Amém. E, irmãos, ponha esperança nas promessas que nós estamos lendo aqui. E o eis-me aqui, Marcos. Gente,
Eu entendi da parte do Senhor que nós tínhamos que passar por esses textos, porque o que nós vamos ler a seguir nos relatos de Jesus, porque essa pregação de Jesus avança o restante do capítulo 24 e entra no 25. E o que nós vamos ler, e aqui nós vamos ter um tempinho para pôr nossos olhos. Eu estou gostando demais de uma coisa. Quando nós estou chamando vocês para leitura, ninguém está olhando para cá. Está todo mundo assim com a cabeça baixada lendo mesmo. Estou feliz. Mas, irmãos, eu não conheço outra coisa nas Escrituras mais drástica, forte, meio assustadora, do que Jesus vai dizer no restante da sua fala. E isso tem tudo a ver com o retiro. Jesus, nós não vamos ler do versículo 32 em diante, Jesus continua falando de profecias, né? Ele esclarece algumas coisas mais, mas Jesus encerra com parábolas. Vamos olhar essas parábolas. Primeiro, quem é, pois, o servo fiel? Versículo 45. Essa parábola aqui é sobre o servo fiel e o servo infiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A quem está se referindo aqui? Como diz aqui que o Senhor lhe confiou os seus conservos, a gente pode deduzir que está se referindo a pessoas que de alguma maneira já desenvolveram alguma responsabilidade dentro da igreja, porque estão cuidando de outros. O Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento. É bom esclarecer aqui que o versículo 49, quando diz passar a espancar os seus companheiros, não está falando lá de bater assim, pegar uma marreta e sair batendo. A palavra que está lá no grego, ela cabe muito bem em um tipo de espancamento emocional. Uma exigência humana que não foi a de Jesus. E o passar a comer e beber com ébrios, não diz aqui que ele fica ébrio. O que está falando é que a vida dele se resumiu em exigir dos conservos, mas ele quer comer e beber. Ele quer curtir a vida. E ele, mesmo que um dia o Senhor tenha confiado a ele os seus conservos, a sorte dele no final não se encaixa
no versículo 31. A sorte dele, no final, é ser lançado junto com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Bom, uau! Jesus acabou de levantar todo mundo, agora parece que vem dar uma derrubada. Pum! Não é nada. Nós vamos ler agora o que eu considero a passagem mais dura das Escrituras. O pessoal diz assim, o Deus do Velho Testamento parece que era muito bravo. O que você está pensando desse aqui? Como se o Deus do Velho Testamento fosse um e o do Novo fosse outro. Essa é uma das primeiras heresias que entrou na igreja, com um sujeito que dizia que não dava, que o Deus do Velho Testamento não podia ser o pai de Jesus, porque era muito malvado. Aí depois ele tem que tirar fora essas pregações de Jesus, porque estavam muito malvadas, depois vai tirando meio mundo de coisa, depois ele disse que os evangelhos não valiam para nada, depois ele disse que as só as cartas de Paulo, depois ele via Paulo endurecendo, ele foi arrancando outras coisas. Vamos ler o capítulo 25. Vamos ler aqui a próxima parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ou seja, as 10 tinham a Jesus como o noivo. Nós vamos ver 5 de uma, 5 de outra. Tá? Nós vamos ver que elas se dividiam em 2 grupos. E olha o que diz aqui, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Essa palavra nécio, ela é bem antiga, né? A gente não usa no nosso vocabulário, pode colocar aqui insensato. Tá? As 5 dentre elas eram insensatas e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Acho que foi o ano de 2009, 2010, por aí, quando eu acho que finalmente eu entendi a importância dessa parábola. Eu me lembro que eu fiquei tão impactado que eu saí pelo Brasil, viajei o Brasil todo só para pregar sobre essa parábola. O que é esse azeite? O que está falando aqui? Nós não temos tempo,
para abordar tudo isso aqui. Vou dizer apenas aqui a vocês que eram 10 virgens. Aqui não está falando de 5 cristãs e 5 do mundo. Jesus nunca usaria a figura de virgem para pessoas do mundo. Se Jesus estivesse comparando a igreja com os do mundo, aqui não falaria de 10 virgens. Falaria de 5 virgens e 5 prostitutas. Essa seria a linguagem, de acordo com as escrituras. Mas Jesus está falando aqui que as 10 eram virgens. Uau! Uau! As 10 na igreja. As 10 queriam encontrar o noivo. As 10 chamavam ele de Senhor, Senhor. Mais 5. Mas a gente vai ficar mais claro. Mas eu posso dizer, em cima de outras coisas que a gente vai ler, não sei quantas hoje, quantas amanhã, só 5 delas tinham, de fato, um eis-me aqui. Se você quer estar entre essas 5, e até hoje não tem gravado no seu coração, eis-me aqui. Em nome de Jesus, faça isso aqui, nesse retiro. Faça isso de todo o coração. Eis-me aqui. Quando você diz para Jesus, eis-me aqui, você não tem a mínima ideia do que ele pode fazer com sua vida. E seja lá o que ele decidir, no seu coração vai estar, eis-me aqui, Senhor. Continuamos mais um pouco ou interrompemos, deixamos o restante para amanhã? Mais 20 minutos? Bora? Eu perguntei, muitos responderam, mas eu não consegui ouvir a resposta. Dobra e passa por... Dobra, tá bom. Vamos, então, gente, para a última parábola. E depois, nós podemos, depois de ver a terceira parábola, que é totalmente, 100%, eis-me aqui. Depois de nós fazermos isso, vamos dizer, como Jesus ensina com essas parábolas, a responder aquela pergunta que vocês anotaram aí a resposta. Que resposta que Jesus quer? Mas vamos aqui. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 ganhou só 1? Não, o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dessa parábola aqui, eu acho que a maioria de vocês sabe que talentos era um tipo de moeda que tinha na época, tinha a ver com peso, variava. Na Babilônia foi uma coisa, na Grécia era outra, aqui em Israel era outra. É óbvio que Jesus está fazendo uma analogia aqui. Jesus não está falando de riqueza material. Talentos eram riqueza material. Óbvio que Jesus não está falando disso. A lição principal aqui é: ninguém ficou sem receber nada. Não tem. Paulo fala sobre a graça que é dada em medidas diferentes a cada um. Os de 5 talentos, estou botando muito aí na sua mão. Mais difícil, vai ter que ganhar 5. O de 2 não tem a mesma demanda. E o de 1 tem a menor demanda. Mas ninguém na igreja ficou sem receber talento da parte do Senhor. Quando você entra em Cristo, ou você recebe 1, às vezes esse 1 pode desenvolver para 2, geralmente. Depois, numa nova viagem, o Senhor vai dizer: você que recebeu 2, vou te dar logo 5, porque eu já vi que você negocia bem. Ninguém ficou sem receber condição de multiplicação. Ninguém.
E a parábola deixa claro: eu quero lucro. Não me entregue para mim o que eu botei na sua vida. Me entregue para mim o lucro de eu ter colocado tanta coisa na sua vida. Uau! Nós amamos esse Jesus igual ao Jesus que manda os anjos nos buscar? Eu às vezes tenho a impressão que é tão gostoso o pessoal ficar ouvindo sermão bom, alguns só pregam um sermão que tem uma coisa boa, mas quando chega num negócio desse aqui, irmãos, esse aqui é o nosso Senhor. E Ele está falando que você ou recebeu 1, ou recebeu 2, ou recebeu 5. E quando Ele vier, Ele quer o lucro. Eu não sei qual das duas parábolas aqui é a mais forte, se é a das 10 virgens ou essa aqui. Eis-me aqui. Não é opcional. Não é uma opção. Você aqui, nesse fim de semana, e quando sair daqui, você tem que sair daqui convicto de uma coisa. Só tem uma possibilidade de você andar com Jesus e participar de tudo isso que a gente leu antes. Se você tiver no seu coração um legítimo e completo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos, antes de encerrar, vamos observar um detalhe aqui. Tem coisa aqui que eu não sabia até recentemente. A pergunta: o que você faria se Jesus voltasse daqui a 3 semanas? Eu aprendi que eu tinha que encarar muito diferente. Mas vamos ver um negócio aqui que tem nas 3 parábolas. Me acompanha aqui o raciocínio. Porque vamos dizer assim, o ponto-chave que nós queremos alcançar nessa tarde, de aclarar bem esse eis-me aqui. As 3 parábolas têm coisas em comum. Parecem completamente diferentes. Numa tem um senhor, na segunda tem um noivo, na terceira tem um comerciante. Mas as 3 parábolas têm algo em comum. Primeiro, o personagem principal da parábola foi embora para longe. Saiu. Foi para um outro lugar. Nas 3 parábolas tem esse personagem principal. Está se referindo a quem? Se toda a pregação tinha a ver com a volta dele. Se isso aqui é a advertência que Jesus dá a eles, depois que explica detalhadamente como vai ser a coisa até ele aparecer no céu. Depois que eles entendem, bom, agora vamos conversar sério aqui. Nas 3 parábolas tem uma pessoa principal que se ausenta. Nas 3 parábolas tem um sentimento de que ele está demorando para voltar. Vamos verificar? Olha o versículo 48, Mateus 24, 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Me deu umas tarefas, foi embora. O pessoal fica pregando aqui, lendo que vai voltar e não volta nunca. Olha a sensação de que o personagem principal estava demorando para voltar. A parábola das 10 virgens
25, 5. E tardando o noivo. Tardando o noivo. E a parábola dos talentos, versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos. As 3 parábolas têm uma pessoa importante que se ausentou. As 3 parábolas têm uma sensação de que não volta, não volta. Estou querendo que volte, mas não volta. Vou enterrar meu talento. Ah, lá eu vou atrás de óleo para botar na lâmpada. Que nada, eu quero é comer e beber. Jesus está nos ensinando aqui. E nós vamos encerrar aqui. Jesus está nos ensinando aqui que o que importa para Ele não é como nós vivemos, se Ele disser que daqui a 3 semanas Ele está aqui. É fácil. Se você fez uma lista de coisas que você tem que mudar, você não entendeu. Jesus está falando aqui, como é que você vive se você não sabe quando é que Ele vem e acha que Ele está demorando. Não importa. Não importa que esteja demorando. Senhor, eis-me aqui. Se você botou na lista algumas coisas que você mudaria com urgência, é porque você sabe que tem coisa que era para viver e não está vivendo. Então, se ele levar mais 20 anos, viva essas coisas que você anotou. Porque não é da vontade dele que você vá atrás do óleo quando já está assim, o noivo está chegando. Olha o noivo, olha o noivo. Aí as nessas, o noivo. Senhor, põe no nosso coração, Senhor. Um eis-me aqui, pleno, completo, perseverante, que não muda com o tempo, que vive como se você fosse voltar de uma hora para outra, como se você fosse voltar hoje, assim vivemos. Faz isso na nossa vida. Graças, Senhor, por tudo que já fizeste na vida desses irmãos. Graças, Senhor. Muitos deles cresceram em lares, vendo seus pais te seguindo. Alguns vieram de famílias de incrédulos. Tu os alcançaste, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor. O primeiro a dizer, eis-me aqui, foi teu filho. Que quando tu lhe propuseste vir para sofrer, ele disse, eis-me aqui, Pai. Oh, Pai, que o nosso coração seja como o do teu filho. Que sejamos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus. Graças por esse tempo aqui, Senhor, comunhão. Graças por ter um tempo para poder te adorar, conversar com os amigos. Graças, Senhor. Mas graças, acima de tudo, pela tua presença. Que a tua presença trabalhe em nossos corações. Pai Santo, que não seja uma pregação, que alguns depois de tempo lembrem, foi uma pregação boa. Senhor, que seja teu Espírito
Espírito atuando no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Honra o nome de Jesus, Pai. Honra. Senhor, nós falamos em nome dele porque nós sentimos que ele assinaria tudo que nós estamos orando aqui. Recebe a nossa oração, Senhor, como assinada pelo teu Filho. Em nome dele, Pai. Amém. Amém, Senhor. Eu acho que eram só duas. Eu falei de 3 características comuns, né? Alguém se ausentou. E se divide em atitudes diferentes. Tá? Tem uns que reagem a essa demora de uma forma e tem uns que reagem a essa demora de uma forma que ele condena. Não diria o mesmo resultado, a mesma realidade. A mesma realidade. Eu tenho absoluta certeza que Jesus vai voltar, é porque as outras profecias sobre ele já se cumpriram, né? Aproveitar a tua pergunta aqui, vou fazer uma propaganda. Irmãos, esse aqui é o único livro da história da humanidade que está cheio de previsões do futuro. Mais de 1/4 desse livro aqui é profecia. Eu tenho até anotado aqui. Eu saltei porque senão ia me demorar. Deixa eu vir aqui. Existem nesse livro aqui 737 predições de 737 eventos diferentes. Desses 594 dessas predições, algumas dessas predições só é feita uma vez. Algumas delas, como a volta do Senhor, é centenas de predições, mas é um evento da volta do Senhor. Das 737, 594 já se cumpriram na história humana. Cadê Maomé? Cadê Buda? Cadê Confúcio? Por que eles não disseram o que ia acontecer no futuro? Esse livro aqui é um absurdo. E o que nós esperamos que o Espírito Santo esteja fazendo na nossa vida hoje é gravar essas palavras dele em nossos corações. Amém?